O ar pesado da floresta amazônica envolvia tudo como um cobertor úmido naquela manhã de março de 1993. Carlos Mendes, um botânico de 34 anos do Instituto de Pesquisas da Amazônia, ajustou o chapéu de lona enquanto caminhava pela trilha enlameada. A chuva da noite anterior havia deixado tudo mais vivo, mais intenso. Os verdes pareciam mais verdes, os sons mais nítidos, o cheiro de terra molhada mais penetrante. Vamos nos apressar. Temos que alcançar o acampamento antes do meio-dia, disse ele para Joaquim, seu guia e assistente local, um homem de meia idade nascido e criado em uma comunidade ribeirinha próxima. A expedição havia começado há 3 semanas. Carlos estava coletando espécimes de plantas medicinais tradicionais usadas pelos povos indígenas da região. Era um trabalho meticuloso, documentando conhecimentos que corriam o risco de se perder com o avanço do desmatamento e a dispersão das comunidades tradicionais. Doutor, o senhor ouviu isso? Perguntou Joaquim, parando subitamente. Carlos apurou os ouvidos. Além dos sons habituais da floresta, o canto dos pássaros, o farfalhar das folhas, o ocasional grito distante de algum macaco, não percebeu nada incomum. Não ouvi nada diferente, respondeu. Joaquim franziu a testa, preocupado. Parecia alguém chamando. Carlos sorriu, tentando aliviar a tensão. Conhecia bem as superstições locais. Deve ser só o vento entre as árvores. Ou talvez algum pássaro que você não reconheceu. Eles continuaram a caminhada, mas algo havia mudado. Joaquim estava inquieto, olhando constantemente por cima do ombro. Mesmo Carlos, que sempre se orgulhara de seu pragmatismo científico, começou a sentir uma estranha inquietação. À noite, no pequeno acampamento, enquanto anotava suas observações do dia à luz de um lampião, Carlos percebeu que não conseguia se concentrar. Algo o incomodava. Era como se, nos limites de sua audição, houvesse um murmúrio constante, quase imperceptível. Está me deixando louco, confessou em seu diário naquela noite. É como se a própria floresta estivesse tentando me dizer algo, mas eu não consigo entender. Joaquim está cada vez mais nervoso. Diz que são os espíritos da floresta nos alertando. Ridículo, claro, mas há algo estranho acontecendo aqui. Na manhã seguinte, Joaquim estava pálido. Não havia dormido. Doutor, precisamos ir embora. Agora. O que foi, Joaquim? O que aconteceu? As vozes, doutor. Elas ficaram mais fortes durante a noite. O senhor não ouviu? Carlos ia negar, dizer que era imaginação, mas hesitou. Havia algo nos olhos de Joaquim, um medo genuíno que o fez reconsiderar. Vamos terminar de coletar as amostras da área sul e depois voltamos para a base. Só mais 2 dias, no máximo. Joaquim assentiu relutantemente, mas sua expressão deixava claro que preferia partir imediatamente. Naquela tarde, uma forte tempestade os forçou a buscar abrigo sob uma grande árvore. A chuva caía como uma cortina impenetrável, isolando-os do resto do mundo. Foi então que Carlos ouviu pela primeira vez com clareza uma voz, ou talvez várias, entrelaçadas como uma corrente musical distante. Você está ouvindo agora, não está? Perguntou Joaquim, observando a expressão atônita de Carlos. Carlos apenas assentiu, incapaz de falar. As vozes eram como nada que já tivesse ouvido antes. Não eram palavras reconhecíveis, mas transmitiam uma sensação, uma urgência que ele não podia ignorar. Quando a chuva finalmente diminuiu, Carlos tomou uma decisão que mudaria tudo. Joaquim, volte para o acampamento e comece a embalar nossas coisas. Vou seguir um pouco mais adiante para verificar algo. Não, doutor. Não devemos nos separar agora. É só por 1 hora, no máximo. Acho que identifiquei de onde vêm as vozes. Pode ser uma corrente de ar passando por alguma formação rochosa, ou talvez água subterrânea. Preciso verificar, como cientista. Relutantemente, Joaquim concordou, fazendo Carlos prometer que voltaria antes do anoitecer. Carlos seguiu pela trilha encharcada, seu caderno de anotações protegido em uma bolsa impermeável, a câmera fotográfica pendurada no pescoço. Foi a última vez que alguém viu Carlos Mendes com vida. Às 6 da tarde, quando o sol começava a se pôr e as sombras se alongavam na floresta, Joaquim soube que algo havia dado terrivelmente errado. Carlos jamais quebraria uma promessa, especialmente em condições tão perigosas. Joaquim usou o rádio de emergência
para contatar a base de pesquisa, e na manhã seguinte, uma equipe de busca já estava a caminho. O que começou como uma operação de resgate rotineira, afinal, não era incomum que pesquisadores se perdessem temporariamente na densidade da floresta, logo se transformou em um mistério angustiante. Não havia sinais de Carlos, nenhum rastro, nenhuma pista, nenhum indício de para onde ele poderia ter ido. A equipe de busca seguiu a trilha que Joaquim indicou, mas após alguns quilômetros, qualquer vestígio de passagem humana desaparecia completamente. É como se ele tivesse simplesmente evaporado, comentou um dos líderes da busca ao rádio, uma semana depois do desaparecimento. Maria, a esposa de Carlos, chegou de Manaus no terceiro dia das buscas. Seus olhos, inicialmente cheios de esperança, foram gradualmente se apagando à medida que os dias passavam sem notícias. Ele conhecia a floresta, insistia ela para qualquer um que quisesse ouvir. Ele sempre foi meticuloso, cuidadoso. Isso não faz sentido. As buscas oficiais duraram um mês inteiro, um período excepcionalmente longo para missões desse tipo. Helicópteros sobrevoaram a área, equipes com cães farejadores percorreram dezenas de quilômetros em todas as direções. Especialistas em sobrevivência na selva analisaram cada possível rota que Carlos poderia ter tomado. Nada. O caso atraiu atenção nacional por um tempo. Cientista desaparece misteriosamente na Amazônia. Era uma manchete irresistível. Teorias surgiram, desde as mais plausíveis como um ataque de animal selvagem ou queda em algum rio, até as mais fantasiosas, envolvendo contrabandistas, tribos isoladas e até alienígenas. Joaquim foi interrogado inúmeras vezes. Sua história sobre as vozes gerou ceticismo e até suspeitas. Por que ele havia deixado Carlos ir sozinho? O que eram essas vozes que supostamente ambos ouviram? Não eram vozes humanas, explicava Joaquim pacientemente. Era como se a floresta estivesse cantando. O doutor queria entender. Disse que tinha uma explicação científica. Eventualmente, como acontece com todas as notícias, o interesse diminuiu. As buscas oficiais foram encerradas. A vida continuou. Maria se recusou a declarar Carlos como morto. Ela manteve seu emprego na universidade, mas dedicava todo o seu tempo livre à busca pelo marido. Anualmente, no aniversário do desaparecimento, ela voltava à região com uma pequena equipe de voluntários para continuar as buscas. Tenho que encontrar respostas, dizia ela. Mesmo que ele não esteja mais vivo, preciso saber o que aconteceu. O Instituto criou uma bolsa de estudos em nome de Carlos, destinada a estudantes interessados em etnobotânica amazônica. Seu trabalho inacabado foi compilado e publicado, tornando-se referência na área. Joaquim nunca mais voltou àquela parte da floresta. Mudou-se para uma cidade pequena. Abandonou o trabalho de guia e raramente falava sobre o ocorrido. Quando o fazia, era sempre com um olhar distante, como se ainda estivesse ouvindo aquelas vozes inexplicáveis. Os anos se passaram. 5, 10, 20. O caso do botânico desaparecido se tornou uma lenda local, o tipo de história que os guias turísticos contam para impressionar visitantes, geralmente com detalhes exagerados ou completamente inventados. Maria envelheceu, mas nunca desistiu. Mesmo quando a artrite começou a dificultar suas caminhadas na floresta, ela continuava indo, ano após ano, carregando a foto do marido, perguntando aos moradores locais se tinham alguma informação nova. Tenho certeza que um dia vou descobrir a verdade, dizia ela para quem perguntasse por que ainda insistia após tanto tempo. E contra todas as probabilidades, ela estava certa. Junho de 2023, 30 anos após o desaparecimento de Carlos Mendes. A Amazônia havia mudado drasticamente nessas 3 décadas. Onde antes havia floresta densa, agora existiam clareiras, estradas, pequenas comunidades. O local específico onde Carlos havia desaparecido, no entanto, permanecia relativamente preservado, parte de uma reserva ambiental estabelecida em 2005. Pedro Mendes, filho de Carlos e Maria, havia seguido os passos do pai. Formado em biologia, especializou-se em conservação ambiental e trabalhava para uma ONG internacional dedicada à proteção da Amazônia. Embora tivesse apenas 7 anos quando o pai desapareceu, a ausência moldou sua vida inteira. Naquele junho de 2023,
Pedro liderava uma expedição para catalogar espécies em risco devido às mudanças climáticas. A região escolhida ficava a apenas 20 quilômetros de onde seu pai havia sido visto pela última vez. Uma coincidência que não passou despercebida. Sempre me pergunto se ele ainda está aqui em algum lugar, comentou Pedro com Ana, sua colega de equipe, enquanto montavam o acampamento. Ana, que conhecia bem a história, apertou gentilmente seu ombro. Na floresta guarda seus segredos, mas também, às vezes, os revela. Não sabia quão proféticas seriam suas palavras. Na manhã seguinte, uma forte chuva, típica da estação, os forçou a permanecer no acampamento. Pedro aproveitou para organizar suas anotações quando notou algo estranho na topografia digital que estavam utilizando. Ana, venha ver isso. No mapa, uma formação que não aparecia nos registros antigos, uma depressão no terreno a cerca de 3 quilômetros dali. Pode ser um deslizamento recente, sugeriu Ana. Acontece o tempo todo nesta época do ano. Vamos verificar assim que a chuva passar. À tarde, quando finalmente puderam sair, Pedro, Ana e 2 assistentes locais seguiram na direção indicada pelo mapa. O que encontraram foi uma área onde parte da encosta de uma pequena colina havia cedido, provavelmente devido às chuvas intensas dos últimos anos, revelando o que parecia ser a entrada de uma caverna. Isso não é natural, observou um dos guias, apontando para marcas que indicavam intervenção humana ao redor da abertura. Alguém escavou aqui, há muito tempo. Pedro sentiu um arrepio que não tinha nada a ver com a temperatura. Algo naquele lugar despertava uma estranha familiaridade, como um déjà-vu. Equipados com lanternas, eles entraram cuidadosamente na caverna. O interior era surpreendentemente amplo e, a julgar pelas marcas nas paredes, havia sido expandido artificialmente. Isto é incrível, murmurou Ana, iluminando o que parecia ser pinturas rupestres, mas com um estilo que não se encaixava em nenhuma tradição indígena conhecida. Pedro estava prestes a comentar sobre a descoberta quando sua lanterna iluminou algo no fundo da caverna, uma estrutura retangular que claramente não pertencia àquele ambiente. Era uma velha caixa de metal, do tipo usado para equipamentos fotográficos nos anos 90, severamente corroída, mas ainda intacta. E ao lado dela, algo que fez o coração de Pedro quase parar. Um chapéu de lona desbotado, idêntico ao que seu pai usava na última foto que tiraram juntos. Com mãos trêmulas, Pedro se aproximou. A caixa estava selada, protegendo seu conteúdo da umidade. Quando a abriu, encontrou exatamente o que temia e, ao mesmo tempo, o que sempre esperara encontrar. Um caderno encadernado em couro, com as iniciais Musset, M, gravadas na capa. O diário de Carlos Mendes. É dele, sussurrou Pedro, sua voz quase inaudível. É do meu pai. Ana e os guias ficaram em silêncio, respeitando o momento. Pedro folheou cuidadosamente as páginas amareladas. As primeiras entradas eram anotações científicas meticulosas, descrições de plantas, coordenadas geográficas, observações sobre o clima. Exatamente o que se esperaria de um botânico em campo. Então, gradualmente, o tom mudava. As anotações se tornavam mais pessoais, mais urgentes. As vozes continuam. Joaquim está certo. Não é o vento, não é água, não é qualquer fenômeno natural que eu conheça. Há um padrão, uma cadência quase musical. Estou gravando para análise posterior. Sonhei com Maria e Pedro na noite passada. No sonho, eles me chamavam para voltar para casa, mas suas vozes se misturavam com as outras, as da floresta. Encontrei algo hoje. Uma abertura na encosta, parcialmente coberta por vegetação. As vozes são mais fortes lá. Amanhã vou investigar melhor. A última entrada datava do dia exato do desaparecimento. Estou dentro da caverna agora. É inacreditável. As marcas nas paredes parecem contar uma história. E as vozes, meu Deus, as vozes estão em toda parte aqui dentro. Agora entendo o que estão dizendo. Preciso ir mais fundo. Preciso ver por mim mesmo. Se algo acontecer comigo, quero que Maria e Pedro saibam que os amo mais que tudo. E que o que descobri aqui pode mudar tudo o que pensamos saber sobre a história humana na Amazônia. Pedro fechou o diário, suas mãos tremendo. 30 anos de perguntas sem respostas. E agora isto, um vislumbre dos últimos momentos de seu pai, suas últimas palavras escritas. Precisamos levar isso para sua mãe.
disse Ana gentilmente. E depois, precisamos voltar aqui com uma equipe completa. Pedro assentiu, incapaz de falar. Enquanto se preparavam para sair, ele olhou uma última vez para o fundo da caverna, para a escuridão além do alcance de suas lanternas. O que seu pai havia encontrado lá? Ah, porque nunca retornou. Maria Mendes, agora com 76 anos, estava sentada na varanda de sua casa em Manaus quando Pedro chegou. Seus olhos, ainda brilhantes e atentos apesar da idade, perceberam imediatamente que algo havia mudado. Você encontrou algo, disse ela. Não era uma pergunta. Pedro assentiu, colocando cuidadosamente o diário nas mãos da mãe. Era dele, mãe. Estava escondido em uma caverna, perto de onde ele foi visto pela última vez. Maria ficou em silêncio por um longo tempo, suas mãos acariciando a capa desgastada, traçando as iniciais do marido. Quando finalmente falou, sua voz estava surpreendentemente firme. Você leu? Só as últimas páginas. Queria que lêssemos o resto juntos. Nas semanas seguintes, mãe e filho mergulharam nas palavras de Carlos, descobrindo um homem gradualmente obcecado pelo mistério das vozes na floresta. As entradas iniciais eram típicas de um cientista: observações metódicas, hipóteses, tentativas de explicações racionais. Mas à medida que os dias passavam, o tom mudava. Carlos começara a registrar os padrões das vozes, notando que elas pareciam mais intensas em determinados horários e locais. Havia desenhos, diagramas, tentativas de transcrever foneticamente o que ouvia. Uma passagem em particular chamou a atenção de Pedro. É como se a floresta tivesse memória, como se cada árvore, cada folha, cada gota de orvalho guardasse ecos do passado. As vozes não estão me chamando, estão me contando algo, uma história antiga, anterior aos conquistadores, anterior até mesmo aos povos indígenas que conhecemos hoje. Ele não estava louco, murmurou Maria após lerem essa parte. Seu pai sempre foi o homem mais racional que conheci. Se ele acreditava nisso, Pedro organizou uma nova expedição, desta vez com uma equipe multidisciplinar: arqueólogos, antropólogos, linguistas, além de especialistas em conservação. A caverna foi mapeada meticulosamente, cada centímetro documentado. As pinturas nas paredes, inicialmente confundidas com arte rupestre, revelaram-se um sistema de escrita não catalogado, diferente de qualquer coisa já encontrada nas Américas. Os padrões que Carlos havia desenhado em seu diário correspondiam a símbolos específicos nas paredes. No fundo da caverna, além do ponto onde o diário fora encontrado, uma passagem estreita levava a uma câmara maior. Foi ali que encontraram o que restava de Carlos Mendes. Sentado em posição meditativa, como se estivesse apenas descansando, o esqueleto ainda vestia restos do uniforme do instituto. Ao seu redor, objetos cuidadosamente dispostos: sua câmera, amostras de plantas e um segundo diário, muito mais detalhado que o primeiro. Pedro não conseguiu conter as lágrimas ao ver os restos mortais do pai. Ele não tentou sair, percebeu. Ele ficou aqui por escolha própria. O segundo diário, muito mais extenso, continha as confissões mencionadas no título, mas não eram confissões de culpa ou arrependimento. Eram confissões de descobertas, de revelações que Carlos temeu compartilhar com o mundo. Segundo suas anotações, ele havia descoberto evidências de uma civilização desconhecida que habitou a região amazônica milhares de anos antes do que se acreditava possível. Uma cultura avançada que desenvolveu um profundo entendimento das propriedades acústicas da floresta, os canais de água subterrânea, as formações rochosas, a própria estrutura das árvores. Tudo foi modificado para criar um sistema de comunicação que atravessa dezenas de quilômetros. É como uma internet pré-histórica, transmitindo conhecimento através de ondas sonoras em frequências específicas. O que chamamos de vozes são apenas fragmentos desse conhecimento que ainda ecoam, amplificados em determinadas condições climáticas. Carlos escreveu que, após seguir as vozes até a caverna, ficou tão fascinado pela descoberta que decidiu documentar tudo antes de retornar. Mas quanto mais tempo passava estudando os símbolos nas paredes, mais se convencia de que havia encontrado algo revolucionário demais para ser compartilhado sem a devida preparação. Se anunciar isso agora, sei exatamente o que acontecerá.
A área será invadida, escavada, explorada. Esse conhecimento precioso será comercializado, banalizado. Preciso entender mais antes de voltar. As últimas páginas revelavam que Carlos havia se ferido em um deslizamento dentro da caverna. Não gravemente, mas o suficiente para dificultar sua saída. Decidiu permanecer, vivendo com suprimentos limitados e água da fonte subterrânea, continuando suas pesquisas. As vozes estão mais claras agora. Consigo entender palavras e frases inteiras. Estão me ensinando sua linguagem. É extraordinário. Um conhecimento transmitido através de milênios. Sei que deveria tentar voltar por Maria e Pedro, mas cada dia aqui revela novos segredos. Só mais um pouco. Só mais um pouco e terei o suficiente para mudar nossa compreensão da história humana para sempre. A entrada final, datada de quase um ano após seu desaparecimento, era breve e enigmática. Entendo agora. Tudo está conectado. O conhecimento é circular, não linear. O que estou aprendendo aqui já existia dentro de nós, apenas esquecido. Sinto que estou chegando ao fim da jornada. Não tenho mais medo. Só lamento pelas dores que causei aos que amo. Espero que um dia entendam que não pude resistir ao chamado do conhecimento. Se alguém encontrar estas palavras, as vozes são reais. A floresta fala, basta saber como ouvir. A análise forense posterior concluiu que Carlos provavelmente morreu de uma infecção respiratória, possivelmente pneumonia, exacerbada pela malnutrição. Escolheu permanecer na caverna mesmo quando sua saúde deteriorava, dedicando seus últimos dias a registrar suas descobertas. A notícia da descoberta gerou exatamente o frenesi que Carlos temia. Jornalistas, pesquisadores e curiosos de todo o mundo tentaram acessar o local, mas Pedro, honrando o legado do pai, garantiu que a área fosse declarada Patrimônio Arqueológico Protegido, com acesso estritamente controlado. Uma equipe internacional de linguistas começou o lento processo de decifrar o sistema de escrita nas paredes da caverna. Os primeiros resultados confirmaram muitas das teorias de Carlos. Era, de fato, um registro de uma civilização altamente sofisticada que havia existido na Amazônia milhares de anos antes do que se pensava possível. Quanto às vozes que Carlos e Joaquim ouviram, análises acústicas da caverna revelaram um fenômeno extraordinário. A estrutura do local, combinada com os canais de água subterrânea e certas condições atmosféricas, criava um efeito de ressonância que amplificava sons distantes, transformando-os em padrões que realmente se assemelhavam à fala humana. Não era loucura, nem superstição, explicou Pedro em uma entrevista coletiva. Era ciência, uma ciência que ainda não compreendemos completamente. Maria optou por não ver os restos mortais do marido. Prefiro lembrar dele como era, curioso, apaixonado, sempre em busca de respostas. Ela pediu que Carlos fosse sepultado onde havia escolhido passar seus últimos dias, na caverna que se tornou simultaneamente seu laboratório final e seu túmulo. As autoridades, excepcionalmente, concederam a permissão. Em uma cerimônia privada, apenas com a presença da família e alguns colegas mais próximos, Carlos Mendes foi oficialmente despedido, 3 décadas após seu desaparecimento. Pedro, agora liderando uma fundação criada em nome do pai para estudar e preservar o conhecimento indígena tradicional, frequentemente retornava à caverna. Em suas visitas, notava algo curioso. Sob certas condições, principalmente após chuvas intensas, era possível ouvir um som distante, quase musical, reverberando pelas paredes de pedra. As vozes da floresta, ainda falando para quem soubesse ouvir. Joaquim, já idoso quando soube da descoberta, apenas sorriu serenamente. Eu sempre disse que a floresta fala. O doutor foi o único que teve coragem de escutar até o fim. A história de Carlos Mendes, o homem que sumiu após ouvir vozes na floresta amazônica, transformou-se de um mistério perturbador em um legado científico extraordinário. Seu sacrifício involuntário abriu portas para uma nova compreensão não apenas da história humana na Amazônia, mas da própria relação entre homem e natureza. E a floresta, guardiã de segredos milenares, continua a sussurrar suas histórias para aqueles dispostos a ouvir.